Deus que está tão dentro de nós, que muitos acham que Ele está longe. E é maravilhoso quando você encontra Ele. É maravilhoso quando você encontra esse Deus de volta, porque agora você reconhece que você foi feito pelas mãos dEle, que Ele formou você no ventre da tua mãe, formou os ossos, formou a cartilagem, os tendões. Você é dEle. Você só vai devolver aquilo que é dEle. Você devolve para Jesus, aceitando Ele como o único Salvador da tua vida. Então eu creio que hoje não será diferente também, porque se uma alma, uma só uma aceitar Jesus aqui na frente, o que a Bíblia diz? Que vai ter festa no céu, não é? Então se uma só uma alma vir aqui na frente e aceitar Jesus, já valeu todos os esforços, já valeu o choro, já valeu. Então saia da terra, deixa os problemas para trás, porque agora nós vamos mergulhar no mundo espiritual. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é do céu, não é da terra. A palavra de Deus vem do trono do Deus vivo. Por isso, você pode comprar a capa, comprar as folhas na livraria, mas a unção que está aqui dentro você não compra. Aí é buscado. Aí tem que buscar, porque a unção, ela é derramada pela mão do Senhor. É Ele que escolhe, é Ele que levanta. E se levantar, não há quem possa segurar, porque será uma guerra contra o próprio Deus, porque é um instrumento de Deus na terra. Então, todos vocês que estão aqui, eu quero dizer algo para vocês. Quando você estava no ventre da tua mãe, eu estava no ventre da minha mãe, os meus irmãos que estão aqui estavam no ventre da mãe deles, esse dia estava marcado. Já estava marcado. Porque tudo tem que se cumprir. Quando você viaja no mundo espiritual e você entende que João lá na ilha de Pátimo foi arrebatado, ele foi para o futuro, viu pessoas sendo julgadas, grandes e pequenos. Aí eu falo, meu Deus, ele nasceu antes de mim, 2000 anos antes de mim, ele viu tudo isso. E o Deus que nos formaste, e o Deus que nos criaste, aleluia. Vou passar para o pregador nessa noite, para que ele tenha mais tempo para trazer a palavra, um tempo bom para falar conosco. E eu quero convidar todos vocês para nós fazer uma oração, para nós orar a Deus, para que essa conexão desça e venha falar conosco. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Curva a tua cabeça e ore comigo nessa noite. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai da glória, Senhor dos exércitos, Deus vivo, o Deus que tem poder. Senhor, nada podemos, Senhor, se não for por Ti. Tu sabe de tudo. Tu conheces, Pai, o nosso deitar e o nosso levantar, Jesus. Ó Senhor dos exércitos, fala conosco, Pai, nessa noite, porque precisamos, Senhor, precisamos da Tua palavra, meu Pai, que venha fortalecer o coração desse povo, que venha, Senhor, penetrar, Senhor, dentro do coração de cada alma, Senhor. E o único que pode fazer isso é o Senhor. O único que pode, Pai, mudar o cativeiro. O único que pode, Pai, curar as enfermidades.
que pode, Pai, transformar a vida, o único que pode restaurar a vida, Senhor, é o Senhor, Deus vivo, Deus de poder, Deus de autoridade. Pai querido, Pai da glória, sela agora no mundo espiritual, Senhor, com teus anjos, Pai, acampado aqui, um batalhão de anjos em volta dessa igreja, anjo no portão, anjo nos quatro cantos, anjo em cima armado com escudo, espada flamejante na mão. Eu posso contemplar com os olhos espirituais um batalhão de anjos, papai. Anjos, Senhor, que estão disponíveis, Pai, para a guerra. Estão preparados agora, Senhor, para o combate, porque é uma guerra espiritual. Há uma guerra no plano espiritual que está travada. E assim, Senhor, não venha a ser feita a nossa vontade, mas a tua vontade nessa noite. Recebe o servo de Deus com uma salva de palmas. Bate palma e dá glória a Deus. Eu quero ouvir as palmas de Jesus também. Diga graças a Deus. Graças a Deus. A paz do Senhor. Amém. Todos estão bem? Amém. Existem duas belezas aqui. A primeira é o Espírito Santo e a segunda são vocês. Amém. Somos sim cidadãos de uma terra mesmo ainda estranha, porque não somos daqui. Peregrinos de uma terra desconhecida, embora seja que passamos adversidades desse tempo presente. Uma ruína, uma fortaleza mesmo assim, que seja ela quebrada através da agonia da terra, a fortaleza da esperança, essa qual ninguém pode derrubar, pois ainda não podemos ter esperança daquilo que se pode ver, porque aquilo que se pode ver não é esperança. Mas quem tem fé, crê e espera que logo logo nosso mestre vai voltar. Quem crê nisso? Quem crê da glória? Quem crê da glória? Da glória! Diga glória a Deus! Essa é a maior esperança que nós temos, os terráqueos ainda têm. Logicamente que quando nós colocamos uma unção, quando nós temos batizado pela unção do Senhor, e assim automaticamente espelhamos os crentes, colocamos um patamar, colocamos um terno, ficamos igual um advogado. É mais engraçado que os crentes têm um privilégio chamado de ser de doutor na rua. Quando saímos de fora do templo, eles acham que nós somos advogado ou então vereador. Nós não temos nada aqui na terra. E muitas vezes temos um terno e um sapato rachado. Mas dentro de nós, Paulo escreve dizendo, eles não tinham nada, mas tinham tudo. E aqueles que tinham tudo não tinham nada. Então eu quero dizer uma coisa para você. Há uma promessa dentro de nós, que essa o homem não pode pegar, não pode tocar, e tampouco pode vender, porque toda a divindade de Deus e a sua escolha não vem de reto para reto, não vem na horizontal, vem na vertical, vem de cima para baixo. Então quando Deus unge, está ungido, quando Deus escolhe, está escolhido, e ninguém pode fazer nada. E se ficar bravo, bravão aí, vai reclamar com Deus, porque a unção de Deus descerá sobre esse lugar e já está acontecendo. Aleluia! Diga graças a Deus. Graças a Deus. Bom, deixa eu me apresentar, acho que vocês me conhecem. Sou o pastor Júlio César, o mais atacado da internet. Não estou com o meu cachimbo de crack hoje, né? Me dizem que eu fumo crack, me dizem que eu faço todo tipo de atividade, contando as muitas injúrias que tenho passado. Mas não me deixe tirar o sorriso do rosto. O apóstolo Paulo, ele estava perseguido na Antioquia. Tanto também nas suas viagens ele dizia algo.
corra ainda para o alvo que é Cristo. Então, aqui nessa noite eu não vim agradar ninguém aqui. Eu sei que eu tenho a minha retaguarda amigos, mas também não vim para agradar eles também. Então poucos estão à minha frente. Eu não estou aqui, eu não cheguei 700 quilômetros, na verdade 7 horas de viagem, cansado, para estar aqui e ver pessoas sorrindo aqui. Hoje eu quero ver pessoas chorando de arrependimento. A igreja está trocando as ações do Espírito e das emoções. Estamos dentro do concílio dos santos, uma manifestação demoníaca, aonde você vale o que você tem, você dá e você recebe. Então automaticamente muitas senhoras que estão enfermas têm que entregar um boleto ou então um envelope de R$300. Mas graças a Deus que o Espírito Santo colocou esse ministério que não é dessa forma, mas informa que nós estamos aqui para pregar a verdade. Lembrando vocês que existe duas razões para nós estarmos aqui. A primeira, se arrepender. E a segunda é ganhar o salário do arrependimento. Se a morte tem salário, se o pecado tem salário, a morte, o arrependimento é o salário, que é a salvação da eternidade. Essa daí é gloriosa. Essa daí não dá preço. Essa foi pago com sangue. Eita, glória a Deus. Quem vai receber o salário aqui? Quem vai receber o salário? Não, todo mundo. Quero ver quem levanta a mão. Quem vai receber o salário aqui? Então eu quero ver um povo cheio do Espírito Santo. Isso que eu quero ver hoje, essa noite, um povo avivado. Não aquele dormente que Paulo exorta dizendo: oh, vocês não podem dormir agora, porque os que dormem, dormem de noite. Hoje eu quero ver um povo de luz, que está acordado ao meio-dia e cheio da glória de Deus, da justiça, mandando trancar ruim, chucaveira lá pro inferno e dizendo: só o Senhor é Deus. Satanás, eu vou pegar você pelo chifre hoje. Glória a Deus. Existe essa opção: caminho de morte e caminho de vida. Mas segundo a Bíblia Sagrada, houve um escape. Uma coisa interessante que eu vejo na Bíblia Sagrada, o que a igreja não consegue compreender. Nós vemos agora um tempo tão tenebroso, que quando Jesus ele diz em Mateus 24, ele está falando de falsos cristos. E é o que está acontecendo. Muitas pessoas acham que ser falso Cristo é colocar uma barba grande, um cabelo grande e dizer: eu sou o Cristo. Mas a Bíblia menciona que falsos cristos não é somente a ideologia humana ou parecer com Cristo. A palavra falso Cristo nos leva a outro detalhe. Os falsos cristos estão nas igrejas. Quando aquela mentirosa fofoqueira, contendeira, levanta, diz que está e fala: assim digo eu. Peraí, esse é um falso Cristo. Nós estamos mostrando as profecias que são santas. Estamos vendo os dons espirituais que não é daqui, que vem de lá, se contaminarem com sujeiras humanas. Estamos vivendo os últimos minutos. E a igreja geme na terra. E por que ela geme? Porque ela está apanhando do príncipe dessa terra. Embora seja que ela tem um casamento. E esse casamento não é daqui. O príncipe dela não mora aqui. Ele mesmo disse para Pilatos: se o meu reino fosse aqui. Então Jesus, ele não mora aqui. Mas ele deixou somente uma herança. Diga herança. Diga herança. Que eu e você não era digno. Mas segundo o apóstolo Paulo escreve com exaltação de poder, dizendo: todos vocês, em João 12 também diz que ter o poder de ser um chamado filho de Deus pelo poder que há no nome de Jesus. Então somos automaticamente filhos adotivos de uma nova geração e da nova Jerusalém, que era herança do filho, mas assim seremos chamados de co-herdeiro de Cristo. Então se Cristo herdou, ele está te chamando para você para repartir também a herança que ele recebeu do Pai, que é a salvação da tua alma. Então grite da glória, vai, levanta, manda esse demônio embora e diz: eu posso, eu consigo, é minha, é por herança. Há um anjo do Senhor aqui. E é importante ressaltar que uma espada de Deus está sobre aqui essa casa. Assim como também estava sobre a casa de Davi. Mas a diferença é que na casa de Davi estava sobre o pecado de Betseba. Mas aqui essa espada está de justiça e poder. E não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Então nesta noite vocês vão sair daqui. Pessoas que vieram rastejando, pessoas que vieram sem conforto espiritual, vão sair voando as asas de um novo tempo. Sinta. A presença de Deus, ela é real para quem faz uma adoração verdadeira. A verdade faz realizações.
A verdade traz à tona aquilo que queremos ver em matéria. Então, se você quer sentir a presença de Deus, quem quer sentir? Quem quer? Aí que está o problema. Eu falei quem quer sentir, todo mundo levantou a mão. É porque vocês não estão sentindo ainda. Eu já estou. Esse é o problema de vocês. Eu disse quem quer sentir, todo mundo levantou a mão. É sinal que ainda eles não conseguiram conectar no céu. E é isso que nos constrange. Quando passamos de um tempo de pedra e entramos adentro e vemos esse irmão bonito, de gravata interna, essa irmã cheia de coque, essa mulher com uma saia longa, a gente consegue contemplar que não é nenhum motivo algum de estarmos aqui se não for atrás dessa bendita salvação. Aquilo que nossa alma quer brigar. Parece que tem dias que nossa alma bate em nós mesmos. Ela acorda de manhã, ei, Júlio, vamos orar, que eu estou indo para o inferno, vamos embora, eu não quero ficar aqui. A Bíblia diz que Paulo também sentiu isso. E o próprio Deus, que também tem alma. Deus tem alma, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz que aquele que rocou a minha alma não tem prazer nele. Então Deus tem alma. E além de ser ter alma, ele tem espírito. E automaticamente a alma e o espírito, ela se contradiz muitas vezes. Tem dia que acordamos e não queremos nem pouco ler Bíblia, nem tão pouco chegar perto da palavra. Mas tem dia que estamos tão alegres que queremos fazer panfletagem e nos guetos e vielas. Então a vida é assim. E estamos vivendo nessa balança que se chama-se mortandade espiritual. E que deve ser bem equilibrada. E o único jeito de equilibrar essa mortandade espiritual é quando Deus e o próprio Jesus, ele começa a mostrar na tua cabeça que a tua cabeça é o seu problema, que a tua cabeça do pescoço para cima é a tua injustiça. Ele começa a dizer alguns pontos que está na cabeça. Ele começa a olhar para os olhos e diz, olha, cuidado, fuge da aparência do mal. Olha, se olhar aquilo que é tenebroso, todo o seu corpo será tenebroso. E aí vem Tiago escrevendo uma carta dizendo, olha, dentro da cabeça também tem um negocinho pequenininho, o menor membro que tem no corpo, chamado língua. Esse chicoteia o corpo. Esse daí pode matar você. E também tem algo, se mesmo assim se os olhos contamina e se a língua leva para condenação, vemos alguma coisa. Eu tinha que entender, irmão anjo, algo isso. Eu comecei a orar a Deus. Eu pedi a Deus uma explicação sobre isso, porque os olhos condenam, a boca também. E eu falei, Deus, e agora? Qual que é o escape do ser humano? Ele disse, é simples. Se tem olhos que condenam, tem boca e língua que condena, eu coloquei os ouvidos. Conhecereis a verdade através dos ouvidos. É pela fé, é pela fé, é pela fé que se ouve a verdade. Aí eu fiquei alegre, glorifica a Deus. Então, não tem nada perdido, ele tem os ouvidos. Eu estava tão feliz, falei, epa, glória, tem os ouvidos. Porque a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus, a Bíblia não condena o ouvido. A única coisa que Deus faz, remete a Israel, dizendo, vocês tiveram ouvidos, mas não me ouviram. Mas não condena o ouvido, mas condena os olhos, a boca. E eu comecei a se alegrar no quarto, cheio do Espírito Santo, luzes subindo e descendo. Eu falei, eita, estou no céu. Mas aí começou algo a sussurrar no meu ouvido com choro. E eu falei, o que é, Senhor? Por que o Senhor está triste? Ele disse, é simples. A única coisa que eu fiz para que eles voltassem para mim eram os ouvidos. Porque os seus olhos são maus. A tua língua é enganadora. E fazem com que os seus pensamentos levassem a correção de sangue. Então por que o Senhor está triste? É porque a única escape que eu tinha ouvido, mas o Deus desse século colocou uma comichão nos ouvidos. A única escape que nós tínhamos era ouvir. Mas o Deus desse século, o Espírito deste mundo, colocou comichão nos seus ouvidos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. E aí que é o problema. Tem pessoas, tem 3 tipos de pessoas aqui dentro. Tem os naturais. Os naturais são pessoas que, tranquilo, sou simpatizante do pastor Júlio. Fui lá no YouTube, cliquei lá, ele é muito simpático. Olha que lindo que ele é. Orelhudinho um pouquinho, 1,90 m. Bonito esse menino, quero dar um braço nele. Essas são as pessoas naturais, que vêm para a igreja somente para o misticismo ou por bajulações. A segunda pessoa é a pessoa carnal. A pessoa carnal é aquela que até conhece o Espírito, mas nunca vai compreender. Ela vem para a igreja, pega a Bíblia na mão, ela glória, sapateia, gira 3 vezes, salta, fala que está cheio de unção, transbordando azeite, mas não compreende, não entende as coisas espirituais. Mas as espirituais são pessoas diferentes. Ela chega no banco, a irmã vai cumprimentar ela na paz do Senhor e fala assim, irmã, daqui a pouco se falamos, porque eu vou orar um pouquinho e falar com Deus.
tenebrosas, a espiritual sempre vai apanhar. Porque ela é uma pessoa que todos vão apontar, lá está a Santa Rona que não fala com ninguém. Não é que ela não fala com ninguém. Não é que ele é tímido e não fala com ninguém. Não é. É que ele se reserva e ele pensa muito antes de falar. Ele fica mais silêncio. E quando ele fala, edifica toda a igreja. Eita, quando a glória. Quem está entendendo, levanta a mão. E é por isso que nesta noite Deus me trouxe aqui. A mensagem que Deus me revelou, primeira coisa, eu tenho 16 anos de ministério, já preguei mais de 1000 mensagens, andei sobre toda a Europa, voltei para o Brasil, estou indo de novo. E uma coisa interessante, nunca aconteceu algo comigo como aconteceu aqui nesse congresso. Eu estava em casa, e o Ângelo testemunha. Eu estava chorando ali, e pedindo a Deus o que o Senhor Jesus ia falar conosco nessa noite. E eu trouxe uma palavra hoje que transcendental, aquela que você sai da terra, e aquela que você consegue almejar o céu. Você está aqui em corpo presente, mas consegue sentir aquilo que é celestial. E é isso que nós trouxemos essa noite. Uma palavra revelada que Deus lhe disse, e eu comecei essa palavra, eu orei, fiz um vídeo, mandei para o grupo da igreja inteira. Olha o que Deus falou comigo nessa manhã. E nessa manhã que eu falei, Deus falou comigo, eu comecei a interpretar que as coisas são muito mais sérias que pensamos. Essa palavra, ela deu um tombo na minha própria vida, que eu fui se humilhar mais. E eu pensei que eu era um super cristão. Eu achei que eu era dono das minhas razões. Eu achei que era um super-homem. E depois dessa mensagem vocês vão ver que nós não somos super-homens. E que somos somente pastores ungidos pela ampla, gloriosa e poderosa misericórdia de Deus. Diga amém. Diga graças a Deus. Deus é bom? Sim ou não? Sim. Deus é bom, sim ou não? Sim. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Quem quer ouvir a palavra do Senhor Jesus? Tinha uma jovem, uma morena, uma menina morena sentada atrás dessa mulher de verde que ela está aí. Por favor, vem aqui. Essa é de rosa mesmo. Vem aqui, jovem. Jesus mandou chamar você. Diga graças a Deus. Diga glória a Jesus. Pastor Júlio César, qual é o seu nome? Tamires. Eu te conheço? Não. Olha, está acontecendo muita confusão na tua cabeça ultimamente, não é? Sim. Mais alto? Tá falhando? Tá tendo muita confusão na cabeça, não é? Sim. E tem muitas coisas que estão acontecendo nos seus sonhos. Parece que está tendo sonhos tenebrosos. Sim. Sim. Não tenha medo. Posso contar um sonho que você teve? Pode. Você teve um sonho há 3 dias atrás. Parece que você estava caminhando numa rua vazia, sem destino. Lembra disso? Lembra? Fala mais alto. Sim. Você estava como que no sonho que você estava? Uma rua era tudo escura? Sim. Você estava sem destino? Sim. Como que eu sei que você sonhou isso? Jesus te revelou. Pode aplaudir a revelação do Espírito Santo. Mais forte para Jesus. Está emocionado? Está emocionado, né? Que bênção. Tá molhada a mão, hein? Vamos lá. Podemos continuar? Sim. Podemos? Pode. Quantos anos você tem? 21. Como uma menina de 21 anos pode sofrer ataques dos ossos? Você está sentindo muitas dores nos ossos. É, às vezes. Dói muito? Sim. E para dormir está sendo difícil? É muita fraqueza. Muito, muito. Aplaude a revelação do Espírito Santo. Ah, é? Ah, tá. Veja bem. Há 3 dias atrás também, você acordou de manhã. Posso falar o que você fez? Você vai lembrar, posso? Você acordou com muita sede, você foi tomar água. 3 dias atrás? Você acordou com sede, foi tomar bastante água. É. Foi isso mesmo? Sim. É isso mesmo? Verdade. Aquela sede, ela não é da carne, ela é do espírito. Você está passando uma prova muito grande. O mundo está te querendo te tragar. E tem vários demônios cercando a sua vida.
E o mais interessante, que há 3 dias, depois que você tomou aquela água, você tinha visto uma postagem na internet. E a primeira coisa que você disse: eu quero conhecer o pastor Júlio, eu vou lá. É verdade. Aplaude Jesus bem forte. Para continuar, depois desse copo, você falou isso, viu ou não? É. Depois que você tomou a água, você falou o quê? Que eu queria conhecer o pastor. Foi isso mesmo? Sim. Como que eu sei? Eu estava na sua casa? Não. Tá certo. Posso continuar? Pode? Você pegou, sentou num sofá e disse assim: eu preciso mudar minha vida com Deus. É. Sim, eu preciso fazer mais. Foi isso que você fez aquele dia? Sim. Posso continuar aquele dia? Pode. Tá. Você acordou com muita sede, já estava com fraqueza nos ossos, e você teve um sonho também. Que esse sonho fez com que você se alegrasse um pouco mais. Você sonhava que você estava como se fosse uma festa de aniversário e estava todo mundo alegre. É. Sim, verdade. Pode aplaudir a revelação de Deus. É Jesus que revela a igreja. Tá chorando, né? Chora não. Tua vida é de altas e baixos. Deus marcou um encontro com você. Olha para trás. Olha a multidão que está aí. Deus te viu. Acredita nisso? Eu acredito porque eu tava pedindo num banco pra Deus fazer você me enxergar ali no meio dessa multidão. Meu Deus do céu, vai aplaudir! Aplaude, aplaude! Mais forte, mais forte! É forte demais! É forte demais! Aplaude a revelação do Espírito! É forte, é forte! Mais, 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 mais! Eita glória! Confirmou então? Sim. Olha a multidão. Olha Deus confirmando para ela, sim ou não? Sim ou não? Eu estava no altar. Você não percebeu que eu estava olhando para você? Sim, eu percebi. O quê? Que você tava olhando pra mim. Eu estava olhando para você porque Jesus falou comigo. Eu estava sentado. Ele falou, aquela. Eu falei, aquela quem? Aquela. Ela acabou de me pedir uma coisa. Eu falei, qual, Jesus? Ela pediu que no meio dessa multidão ela queria ser vista. Então chama ela aqui e fala para ela que eu sou Deus e contemplo o sentimento e revelo, curo, liberto e transformo vida. Pode, pode. Eita. Olha só. Tá vendo todo mundo? Sim. São bonitos, né? São. São lindos, não são? Olha só. Estende a sua mão. Tá tremendo? Tô. Tá muito tremendo? Tá. Escute. Dentro da sua mão hoje. Fecha ela. Hoje. Existe no céu um Deus olhando somente para você. Não que eles deixem isso aqui, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas hoje está concluído aquilo que você pediu. Posso falar? Pode. Pode? Pode. Você pediu várias coisas para Deus. Eu vou falar 3 delas. Tá. Posso? Pode. Para Deus preparar o teu futuro, é claro. Sim. Foi uma delas? Sim. Que aí você estava pensando em estudar, trabalhar. É verdade. Oi? Verdade. Tô mentindo? Não. Posso falar a segunda? Pode. A segunda é que você quer ter paz na sua casa. Coisa que você não está tendo. Verdade. Chorou, dá um abraço, ela está chorando. Bate palma forte, bate palma. Mais palma para Jesus. Glória a Deus. Olha para mim. Calma, não chores. E a terceira e última. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você está orando para Deus visitar uma pessoa da tua família. Meu pai tá preso. Pode aplaudir Jesus. Pode aplaudir Jesus. Mais forte pela revelação do Espírito Santo. Mais forte pela revelação de Deus. Levanta a tua mão. Assim. Olhe bem para mim. Segura. Aperta. Tá quente esse papel, não tá? Tá. Tá queimando? Tá. Tá queimando? Tá. Tá mesmo, não tá? Tá. Você nunca viu papel queimar assim? Não. Primeira vez? Primeira vez. Por que ele tá queimando?
Ah, não sei. É estranho, né? É estranho. Nunca aconteceu isso com você? Não. Esse papel, sabe por que está queimando? Porque é o alvará do teu pai. Pode aplaudir Jesus. Aplaude bem forte. Vai dar glória. Vai dando glória. Vai dando glória. Vai dando glória. Xarabangandassuri. Mais forte para Jesus, bem forte. Só Deus salva Israel. Vocês não acreditam ainda não? Eu não conheço. Deus pode fazer coisas maiores ainda. Amém? Diga graças a Deus. Vamos sair da terra? Quem quer sair da terra? Tá chato aqui embaixo, não tá? Homens traidores, aborrecedores de Deus, injuriadores, presunçosos, mais amantes dos prazeres do mundo que amantes de Deus. Estamos vivendo os últimos dias, o apocalíptico dentro da igreja. E o engraçado é que Jesus ele falava de sinais do céu, sinais da terra, e o apóstolo Paulo ele fala de algo que Jesus não podia falar no momento. E o que é? O apóstolo Paulo está falando de sinais dentro da igreja. E por que Jesus não podia falar? Porque ainda ele não tinha falado: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro, eu te amo. Então eu apacento as minhas ovelhas. E ali, sobre Pedro, a pedra, foi edificado a igreja. Engraçado que Pedro foi a pedra e Cristo foi o sacrifício em cima da pedra. Automaticamente iniciou a sua igreja. Mas eu acredito que hoje vamos sair daqui com muito mais temor e tremor diante do Senhor. Antes de mais nada, eu estou no espírito aqui, nossa, tem um anjo gigante do meu lado direito. É grande, hein? É grande. Tem pessoas aí vindo. Tem pessoas aqui vindo. Ele está do meu lado direito. E ele está aqui. Quem está vendo um anjo, levanta a mão. Tem pessoas aqui. Quem está vendo um anjo do meu lado direito? Alguém? Você? Está vendo? Levanta a mão mais alto. Ah lá. É grande? É grande? Sério? Grande, né? Deus falou comigo que abriu a visão de uma pessoa. Só para confirmar. Amém, meus irmãos? Agora, tem uma coisa interessante que quero falar para vocês. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela vida do pastor Flávio, irmã Gisele. Esse jovem aqui, eu digo jovem porque eu encontrei ele em 2012. Ele seguiu o canal. E hoje eu vejo esse ministério tão abençoado. E para mim, assim, um motivo de muita graça e muito amor que eu tenho por essa família. Amém? Diga glória a Deus. Então, pegue a tua bendita Bíblia comigo. Eu sei que está um pouquinho quente, mas pior é o inferno. Amém? Então vamos superar. Aqui daqui a pouco você está lá tomando sorvete ali na esquina. No inferno você não consegue sair. Então vamos tolerar essa quentura, porque o tempo está meio quente hoje. Eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Romanos, lá no capítulo 9. Hoje vamos sair daqui dessa terra e vamos invadir o círculo terreno celestial, aonde o apóstolo Paulo disse: eu não sei se foi o primeiro, mas eu lembro que eu fui ao terceiro céu. E é para lá que nós iremos embarcar nessa noite. Quem crê da glória? Quem crê da glória? Quem crê da glória? Romanos 9. Louvado seja Deus. Daqui a pouquinho vamos orar por curas, revelações e milagres. Jesus vai fazer milagres. Mas o melhor é a palavra. Porque aquela mulher que tocou em Jesus, ela tocou não pelo milagre. Por isso que o toque foi diferente. Jesus não quer ninguém interesseiro aqui. Ele quer pessoas que tocam nele para entender o seu poderio, diz mestre, diz Senhor. E é por isso que ele diz: opa, alguém me tocou porque de mim roubaram virtude. O que é roubar? Por que roubou? Porque sumiu, saiu sem ao menos entender que saíste. Então tocou diferente. E nessa noite nós vamos tocar diferente o Senhor. Já quero avisar para os demônios, porque os demônios me ouvem também. Eu quero dizer para os demônios, a pombagira, o tranca-rua, o Exu Caveira que queria minha alma, esses demônios que me colocaram dentro do presídio, lá Deus foi glorificado. Eu só quero deixar um recado a esses demônios: sumam daqui. Pelo menos um raio de 5 quilômetros. Se estiverem aqui, serão queimados pelo poder da glória de Deus. Sumam, corram, porque o Senhor descerá no templo.
E descerá tão forte que os levitas vão começar com a perna tremida. E a glória do majestoso fluirá em novos rios de águas vivas. E nós tiramos dessa terra, cheio da vontade do unigênito, potente e glorioso Jesus Cristo Salvador. Todos aí armados? Pode atirar. Vamos atirar? Todos engatilhados? Então vamos atirar. Todo mundo com pente entupido. Romanos 9, versículo de número 9. 8, desculpa. 7, desculpa. 6, desculpa, não é 7. 7. Romanos 9, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: não é por serem descendência de Abraão que são todos seus filhos. Pelo contrário, em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Pois a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a esta, e por esse tempo virei a Sara, e terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu e deu um só a Isaque, nosso pai. Contudo, não tendo ele ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, por aquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do desejo, do esforço humano, mas de Deus que se compadece. Pode sentar quem pode sentar, feche seus olhos. Louvado seja Deus. Eu vou orar um pouquinho e vou pedir, não anulando a oração dos irmãos, mas eu vou estar orando até o Senhor me revelar a mensagem. Pai eterno e bendito Deus, eu te glorifico nesta hora, porque o Senhor sabe qual o estado do meu coração para estar numa tribuna tão santa. Então o Senhor agora coloca uma espada no meu peito. Se eu tiver, ó Deus, em débito, que eu possa ser aniquilado nessa noite. Mas se eu tiver ainda contento, então me concilio com o teu Espírito, que o Senhor agora renova a cada dia o meu entendimento. Que eu não venha, ó Deus, trazer uma mensagem para que o homem possa interpretar de forma emotiva, mas que teu Espírito Santo tome o meu corpo, como tem tomado em todo dia. Senhor, tu é o Deus do universo, a estrela de Davi no estandarte de Belém. Tu és a alfa da minha vida, a saída e a entrada da minha alma. Tu és o rochedo da minha salvação, e não há, ó Deus, impiedade sobre os seus lombos, pois o Senhor me chamou para uma grande obra e me colocou perante a sua justiça. Pai, eu te peço um pedido. O primeiro pedido que eu te peço é que o Senhor coloque em mim a graça da virtude. O segundo é que este pavilhão, essa igreja e todos que estão lá fora também que não conseguiram entrar, sejam tocados e visitados pelo poder do teu Espírito Santo. Pai, eu me coloco diante do Senhor, da graça bendita do teu amor. Coloque em mim, governa em mim o teu amor, e que assim, Jesus, nós podemos aqui ministrar aquilo que é perfeito, santo e agradável. Te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Me espera até o Senhor me revelar a mensagem. Diga graças a Deus. Igreja, olhe para cá. Nós temos um contexto bíblico muito forte nessa hora. Vemos um Deus tão poderoso, Criador dos céus e da terra, dominando o universo, não terreno somente, mas espiritual nos céus.
aonde estava todo tomado de glória, de majestade, levantando o concílio dos anjos e também anunciando toda a salvação a toda a criatura existente no planeta, aonde não tinha fome, tampouco era vazio também. Vimos também um Deus nessa hora olhando e mandando Paulo escrever a carta, uma carta tremenda no livro aos Romanos, uma carta que dá a nosso concílio e também ao nosso alma, nosso pudor, um tremor. Quando começamos a ver as cartas paulinas, vemos uma igreja totalmente extraviada da sã doutrina, vemos uma igreja quebrada, uma igreja cheia de câncer, uma igreja que parecia que o pregador pregava, mas nem ele acreditava naquilo que ele pregava. Parecia que o espírito dos fariseus estava sobre os pregadores, ao ponto de Jesus olhar para os fariseus e dizer: nem eles mesmos acontelam e também afirmam aquilo que eles dizem. Eles não conseguem interpretar aquilo mesmo que sai da sua boca. Nós vemos Paulo imediatamente, recebido pelo poder de Jesus Cristo, indo a roubar, indo a matar a igreja em Damasco. Uma carta de violência estava em suas mãos. E nessa carta, apóstolo Saulo, agora Saulo, estava tomado de inveja, de vanglória, levantando soberbição do teu próprio sentimento, para levantar a si a condenação dos santos, e levantar dos seus jalecos de ouro, ou quem sabe de túnicas de prata, o sangue que também estava espargido através do sangue de Estevão, que acabaram de matar dentro de uma sinagoga. Estevão agora é jogado para fora por ter interpretado a Deus e a eficácia da vocação do teu espírito. Estevão, um jovem, brilhante jovem, que a Bíblia menciona que um dia esse jovem estava cheio do Espírito Santo e nas suas mãos faziam sinais e maravilhas. Esse Estevão agora estava apedrejado, porque um dia ele olhou e também interrogou os fariseus dizendo: vocês executam uma menção mentirosa, porque assim como Deus chamou Abraão, e também deu Sarai um filho, Isaque, e deu a promessa a Abraão, Isaque e Jacó, trazendo Jacó a Israel, trouxe Deus o concílio da tua graça, levantando o teu poder e a tua majestade para todo sempre, e glorificado seja o teu nome. Então, quando Estevão vai narrando a história, ele chega até o Messias. Chegando até o Messias Jesus Cristo, ele começa a interrogar os fariseus e aponta o dedo, quem sabe, para Anás e Caifás, e diz: Anás, Caifás, vocês interpretaram, vocês executam juízos mentirosos e ainda negam a eficácia do Espírito Santo. Naquele momento, os homens carnais que não compreendem as coisas do Espírito, esse Espírito não tem vagado somente naquela hora. Nós vemos também um homem chamado Eli, um dono de um sacerdócio de Israel, ou seja, aquele que guiava a igreja de Deus e dentro de Israel. Ele, olhando Ana cheia do Espírito Santo, olhou com os olhos carnais, não entendeu as coisas do Espírito e disse que Ana estava embriagada. Vemos também na Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 2, que quando aqueles homens recebem Pedro, Tiago, João e todos os 11 discípulos, eles recebem a porção dobrada do Espírito Santo. Eles começam a entrar e falar em novas línguas, e da sua boca saiu tochas de fogo. Aqueles homens bereanos, homens da Creteia, olhavam e diziam: eles estão embriagados nessa hora, não compreende as coisas do Espírito aquele que é da terra. Devemos lembrar que tudo que é espiritual não vem daqui. E por que não vem daqui? Porque o homem foi moldado aqui, mas o Espírito veio de lá. Então coisas terrenas não podem ser analisadas espiritualmente. O mundo espiritual não pode ser analisado carnalmente. São dois mundos diferentes para uma pessoa só. É coisa complicada de entender que quando Saulo agora está a caminho de Damasco, ele está querendo quebrar a igreja, aparece alguém muito mais valente que os 11, porque os 11 discípulos estavam covardados. Segundo a Bíblia Sagrada diz que eles estavam ausentados, eles estavam todos eles paralisados, porque eles estavam com medo de serem crucificados juntamente com Cristo. Ali acontece algo soberano, uma vocação não humana, uma vocação não normal, uma vocação tomada por um concílio no céu. Houve uma reunião no céu antes de Deus ter chamado o apóstolo Paulo. Houve quem sabe uma reunião. Quem sabe Deus se ausenta do trono e diz, com aqueles raios e trovões, e diz: precisamos fazer uma reunião urgente. Quem sabe os anjos: sim, majestade, eis-me aqui, já estou pronto. Miguel se assenta a espada, Gabriel vai anotando tudo. Precisamos anotar. A nossa igreja, a minha igreja, está perseguida por um tal de Saulo de Tarso. Já enviei o meu espírito para enviar os 11 para parar Saulo, mas os 11 estão acovardados dentro da casinha. Jesus já foi crucificado, então é hora de parar esse homem. Então Jesus, ele começa a entender e dizer qual vai ser o esquema para parar a morte em meio à vida. Qual será o esquema para barrar a morte em meio às vidas que lhe geraria em Jerusalém, em Antioquia, a vida eterna, e o anunciando aqui: Jesus Cristo já foi morto, mas já ressuscitou, está à direita de Deus, o Todo-Poderoso.
agora Saulo, a reunião no céu, raios de trovões, um Deus tão irado levanta e diz: como um ser humano pode atacar a minha igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem sabe Jesus, quem sabe que parecia que nós estamos vendo o livro de Isaías. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Jesus, quem sabe, levanta do trono e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus está descendo, desce o primeiro céu, o segundo, o terceiro. Em Damasco, numa cidade pequena, está agora Saulo com as cartas de morte e suas mãos cheias de sangue, com o diploma da morte cheio de destruição e morte. Agora Jesus se aparece a Saulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Duro é para ti bater naquilo que um dia eu levantei. Então a Saulo de Tarso, com seus 2 comparsas, ele cai do cavalo. E engraçado que ele não cai, ele não quebra uma perna. O interessante é que ele não quebrou um braço. Interessante, Jesus atacou nele aquilo que ele precisava ser atacado. Porque quem quebra braço e perna, isso ficou para os discípulos, ficou para os apóstolos. Era necessário que Filipe seja esquartejado, era necessário que Paulo seja quebrado ao meio, era necessário também que Pedro também seja. Mas quando Deus quer levantar uma pessoa, quando Deus tem uma alteração, quando Deus tem um chamado, Ele não ataca a perna. E se você é um tão mentiroso e tão hipócrita, dizer que ai, eu não vim, porque quem vem pelo amor vem pela dor. Mentira, ninguém vem pela dor aqui. É um bando de pessoas hipócritas que pecou, não tinha mais escapar e veio aqui escapar na igreja. Porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. Eita, glória a Deus! Então acontece algo muito interessante. Não é a dor de Paulo, não é a dor de Saulo que fez o seu chamado. E Jesus precisou atacar um membro dele. E Jesus precisou recuperar Saulo. Então, a primeira coisa que Jesus faz é tocar nos seus olhos. Esse homem fica cego, é levado à sua casa, às suas reuniões. E agora tem um homem chamado Ananias. Ananias, um homem cheio do Espírito Santo. E deixa bem claro, todos vocês que aqui se encontram, você acha que Deus não fala com você? E por que não fala? Porque você não faz como Ananias. Ananias estava com seu chifre de azeite cheio, orando. E a Bíblia diz que vem uma voz no meio da tua casa e diz: bom dia, boa tarde, Ananias. Ananias, quem sabe, olha assustado e diz: mas quem está falando comigo? Ai de mim, que sou um homem pecador. Deus olha e fala: levanta, pega o teu chifre de azeite. É necessário agora ungir um homem que agora, quem sabe, está meio tortuoso, mas ele, uma coisa é certeza, ele está cego. Ele está cego porque ele teve um encontro comigo. E ninguém pode suportar a minha glória. Segundo o que diz, o próprio Isaías diz: ai de mim, que sou um homem puro, de lábios impuros, e habita numa região de pessoas de lábios também impurosos. E aí Deus começa a levantar uma razão. Começa o chamado. E o chamado começa na vista. Porque tudo que o homem olha é enganoso ao seu coração. Então as escamas de morte tinham que cair. Ananias vai pegar a porta da porta, pega o trinco e ele vai abrir a porta. E ele diz: mas espera aí, quem é esse homem? Esse homem é Saulo de Tarso. Ele olha e fala: mas espera aí, esse homem, ele degola cristãos. Ele acabou de matar Estevão. Ele participou da morte de Estevão. Ele mata cristãos. Então eu não quero saber desse homem. Ananias, você não entendeu ainda que eu pego aquilo que não é, aquilo que não pode, aquilo que não pode ser, aquilo que é vazio, aquilo que é sem forma. Eu pego as coisas que não são para confundir as que são. Eu pego aquele logo que todos jogam na praça e confundo os sábios com ele. Eu pego aquilo que não representa ser. Eu pego aquilo que tem traços de morte. Eu pego aquilo que não pode tirar mal às minhas narinas, para depois eu jogar sobre ele o perfume da rosa de Salão, do lírio dos vales. Ananias está descendo e diz: tá, vai para mim que é um vaso escolhido. Quando Paulo, ele recebe um dom. E o primeiro dom de Paulo não foi pregar. O primeiro dom de Paulo foi ter visões espirituais. E eu te provo. A Bíblia menciona que antes de Ananias chegar à tua porta, ele tem uma visão de Ananias chegando. E isso mostra realmente já um toque do Espírito.
Então Ananias abre a porta, unge Saulo. Saulo cai as escamas de morte dos seus olhos. Nós estamos vivendo esse tempo. Paulo agora, tomado de vida, trocando o S pelo P. E por que o S pelo P? Porque Abrão por Abraão. Porque Sarai por Sara. Porque toda vez que Deus escolhe. Porque Jacó em Israel. Por que isso? Porque quando Deus escolhe, Ele muda o nome, história, muda o clima, muda tudo. Ele faz novo. Eis que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas são passadas e Ele fez tudo novo. Então, agora está. Paulo ficou um tempo fora do seu ministério. Precisou ficar 8 anos isolado. Não tem relatos bíblicos que ele chegou fazendo milagres. Ele foi separado. E aí que entra a mensagem. Posso começar a pregar? Posso? Então vamos começar a pregar agora. Estamos dentro de um livro que este mesmo Senhor acabou de escrever com audácia espiritual tão enorme, tão forte, que ele começa a deixar os meus olhos preocupados. Essa palavra vai preocupar você e preocupou eu em casa. O Espírito Santo que está no meu corpo agora, ele está dizendo para mim e para você que é preocupante a salvação. Eu comecei a interpretar a salvação por vários inclínios e declínios. Eu comecei a entender as cartas de Paulo quando ele diz: olha, fugir da aparência do mal, não toma mais o corpo em imoralidade sexual, não concupiscência da carne, a soberba da vida, a aflição do espírito. Eu comecei a entender: ama o teu próximo, perdoa o teu próximo. E eu comecei: peraí, deixa eu me filtrar. Eu perdoei já? Eu não estou mais a concupiscência da carne? Ótimo, glória. Não estou mentindo, aleluia. Não estou roubando, glória a Deus, porque os ladrões não herdarão o reino de Deus. Olha, eu não estou adulterando, louvado seja Deus, porque os adultos também não herdarão o reino de Deus. Eu comecei a me colocar e fazer um peso entre os meus pecados e também a ação de Deus para a santificação, para um dia ir embora deste lugar. Eu comecei a interpretar os dois mundos, e uma conclusão cheguei quando Deus me colocou essa carta. E foi aonde eu comecei a tremer. Foi aonde com meus olhos encheu de lágrimas. E eu falei: Deus, mas como assim? O que está escrito aqui nunca foi pregado nesse Brasil. E eu tenho certeza, porque quem falou comigo disse: é você que vai dirigir essas palavras. E eu cheguei, eu mandei um vídeo para todos os meus amigos, e eu comecei a chorar. Tem testemunha aqui. Eu falei: eu estou preocupado. E alguém olhou, a Mancleide olhou para mim e disse: mas por quê? Porque eu estou preocupado. Numa manhã Deus faz isso comigo. Pois bem, nós vemos o versículo dizendo que Deus terá misericórdia de quem Ele quiser. Que Deus se compadecerá de quem Ele quiser. Aí que complica. Aí que vemos que a Bíblia, o terno, não é nada. Aí que vemos que expulsar demônio não é nada. Aí que vemos que falar em línguas, trazer revelação, pregar não é nada. Além de passarmos pelo o filtro dos mandamentos de Deus, temos que passar agora pela vontade de Deus. Complicou. Comecei a estremecer os meus ossos. E eu fui orar. Eu falei: não pode ser uma coisa dessa. Até aqui eu estava feliz, 15 anos de ministério. E quando veio essa carta para mim, para minha alma, eu comecei a se preocupar com a minha alma. E agora eu vejo uma escolha soberana de Deus, que é o nome do título no capítulo 9. O que Deus escolhe, o que Deus aprova, o que Deus reprova, o que Deus molda, o que Deus ainda refaz. Eu comecei e interpretou, e parece que meu coração levou dentro do manancial, da onde tinha uma olaria tão grande, aonde Deus disse: Jeremias, é hora de descer a olaria. E dali você vai ver o que eu faço com Israel.
Eu tento moldar todos os dias, mas mesmo que caia o barro, eu tento e pego aquela mão e tento fazer pela segunda vez. Eu preciso fazer isso. É necessário eu moldar o homem, porque o ser humano está podre, caótico, são amantes de si mesmo, idólatras, presunçosos, aborrecedor e prostituto. O mundo está vivendo em prostituição. É o tempo das menininhas de short curto reinar na terra. Perdemos o culto ao livre, perdemos a história da igreja, uma igreja que marchava em poder, uma igreja que vivia cheio do Espírito Santo. Nós estamos perdendo o temor a Deus, e é por isso que vamos para o inferno, com Bíblia, com ministérios, com gravatas, com unção. Nós vamos descer o Hades. Por quê? Porque não estamos diante do acordo da vontade soberana de Deus. E é isso que Paulo entrou aos Romanos. Ufa, que presença gloriosa nesse lugar. Meu Deus, dá para sentir. Estreitou o culto, não é? Estava tão gostoso quando estávamos batendo palma, cantando corinhos. É por isso que a palavra existe, para penetrar o homem, para reconstruir no homem uma origem santa, um edifício não feito por mãos humanas, mas feito por mão de Deus. Então Paulo começa a dar as cartas aos romanos, dizendo que além de nós termos praticado a justiça, Deus ainda pode te reprovar. Como que pode? Moisés, o homem da sarça ardente, levantado duramente do conflito das mãos de Faraó, por causa que um dia, quem sabe, se irou e tocou um pouquinho com força na pedra, não entrará na cidade. E eu olhei e disse, mas Moisés foi salvo. Ele desceu no Monte Tabor, sim, mas mostra uma reprovação severa. E Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre o mesmo Deus. Pois bem, como que pode? Ana tem um filho, é chamado Deus dentro da casa de Eli 4 vezes. Segundo o que diz Samuel, o menino da promessa, estava dormindo. Deus chama Samuel a primeira vez, ele levanta e diz, Eli, alguém me chamou. A segunda vez, Samuel, chamado pela voz gloriosa do Senhor, parece que vemos um trovão entrar dentro da casa de Eli. Parece que tremeu todos os alicerces do templo. Samuel. E Samuel levanta de novo e diz, Eli, o Senhor me chamou? Não, filho, vai deitar-te. Tudo bem, estou ouvindo vozes. Então automaticamente Samuel deita novamente. E na terceira vez ele olha e diz, Eli, mas o Senhor me chamou? Não, eu não te chamei. Mas agora, quando alguém te chamar, você vai falar uma palavra, que é uma palavra que é a chave de tudo. Quando alguém te falar, você diz assim, fala, Senhor, porque teu servo te ouve. Elias estava tomado. E engraçado que ele só vai entender no terceiro chamado. Primeiro ele não entendeu, segundo ele não entendeu. Mas por que ele entendeu no terceiro? Porque o primeiro chamado foi Deus que chamou, o segundo foi Jesus, mas o terceiro convence. O terceiro foi do Espírito. Ele, agora entendi, é Deus que está te chamando. Já acabou de convencer ele. Fala, o teu servo te ouve. Um Espírito que convence o homem, pois é a terceira pessoa da Trindade. E agora Samuel vai crescendo. Acabou-se o trabalho de Eli.
Foi destronado o seu trono, o seu governo, dentro da casa de Israel. Agora Deus aparece e diz: Samuel, eu aniquilarei Eli, porque tem visto as fraudas para o Ofni e Finéias, destruindo o templo em prostituição. Eu te levanto como grande, o primeiro profeta de Israel. Eli está agora imaturo, com vistas cegas e pançudo. Segundo o que diz a Bíblia Sagrada, ele vai até reprovar seus filhos, mas já é tarde demais. Então, está agora Israel, um povo apertado como essa multidão, pressionando e dizendo para Samuel: Samuel, nós precisamos de um rei para reinar, nós estamos precisando de leis para viver, nós precisamos de um novo governo em Israel. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo fala com Samuel e diz: Samuel, vai vir um jovem aí. Esse jovem é um pouquinho desmanzelado. Ele vai vir procurando as jumentas do seu pai. Mas é esse jovem que você vai levantar como o primeiro rei de Israel. Saul agora está levando e perdeu a jumenta do pai dele, ou seja, um relaxado. Um homem relaxado antes do chamado. Um homem que não tem compromisso com nada, bagunceiro, falastrão, desobediente, faz sacrifício de qualquer forma. Um homem que não podia ter uma eleição, mas Deus viu do céu e se compadeceu do seu próprio entendimento e viu que dentro de Saul tinha um objetivo: era valente, era destemido, e algo que chamou a atenção de Deus. Mas a valentia dele, sem razão de sabedoria, não servia para nada, porque agora Saul vai ser reprovado. E é nessa hora que meu coração começou a converter. Porque um homem que foi levantado por Israel, um homem que foi levantado por Israel, por Deus, o que aconteceu com ele? O que aconteceu? Um homem que foi levantado, ungido por Deus, ele foi reprovado. Reprovado pela mão de Deus. E é isso que agora chega para vocês e Jesus fala com você. Quantas pessoas estão tocando em coisa santa com mãos impuras? Quantas pessoas estão escondidas atrás de terno e gravata? Saul era um homem que escondia atrás de um traje de rei, mas foi escolhido, foi chamado, não somente escolhido, foi chamado. E é essa escolha soberana de Deus que o Espírito Santo nos toca. Você sabe por que você tem raiva de mim? Você olha e diz: eu não gosto desse pastor. É porque o meu espírito não bate com o seu. Enquanto eu choro pelas almas, fico sem comer atrás delas, você está atrás de uma pornografia no celular e está vindo aqui dando glória de Deus, e porque depois das 7 todo mundo vira mega santo. Mas quando acaba o culto às 10h30, 11 horas, se cumprimenta com a paz dos pontos de ônibus, o xingo no WhatsApp, a revelação de um entendimento comum para um mundo tão vindouro, passageiro e presunçoso. Umas questões loucas desse século que tem entrado e penetrado dentro do ser humano. A escolha soberana está sobre nós, mas as escolhas incautas de fé estão avassalando nossos corações. Estamos perdendo a razão de viver com Cristo, porque somos apenas uma multidão preocupada em ser curado e não preocupada em ser elegida por Cristo, por uma nação que está rebelde, por um adversário que está constantemente tentando abater a fé dos irmãos. Uma igreja que parou de sonhar em combater demônios, expulsar os demônios, pregar o ano aceitável e também avivar a tua igreja. Uma igreja que totalmente está pancada, e porque numa perna manca, porque quebraram o andar da igreja, porque a igreja andava em santificação e honra, e ela parece que ela está manca de uma perna. Parece que uma noiva que está aleijada, tentando colocar o seu salto alto, quem sabe tentando colocar também autoestima. Então é necessário que essa irmãzinha aqui cheia de maquiagem desce um sorriso para mostrar que ela está bem, mas quando arranca a maquiagem, o teu semblante está caído, o teu coração está podre. É por isso, há almas que estão chamadas do engano, espírito do engano, sendo chamados para uma dimensão espiritual. Igrejas que tranca a rua, a pombagira canta e ele que prega. E é isso que estamos vivendo, uma escolha aborrecida, uma escolha adulterada, um tempo presente aonde esses tais não herdarão o reino de Deus. Pela injustiça, pela impiedade e pelo sofrimento de Deus, eles não compadeceram, entregando teu filho madeiro e prostituindo o altar do Senhor.
Eu estou sentindo a glória de Deus. Eu vou correr um pouco. Eu estou sentindo a glória de Deus. Eu tenho que correr aqui. Não tem como conter o que está dentro de mim nesta noite. Sinta a virtude do Espírito anunciando o tempo da salvação. Sinta, sinta. Eu vou deixar você 1 minuto para adorar. Adora, adora. Bom, não é? Esse chamado logo logo vai acabar, porque agora tem um reinado chamado Amalequita, que Deus agora quer tragar com vingança, porque pararam Abraão em sua jornada. Não era para poupar ninguém, nem criança, nem tampouco o rei. Saul vai até o seu presente tempo, desobedece a Deus, e além de desobedecer a Deus, levanta um sacrifício para Deus. E porque um dos sinais da volta de Cristo é a apostasia. Como é que a apostasia ela acontece? Ela acontece aos poucos. Ela não vai te pegar daqui e te mandar para o bar. Ela não vai fazer você descrente. Ela não vai fazer você de um dia para outro. Não, ela vem pouquinho, aos poucos. Porque um homem, só porque confiava que o profeta e o próprio Deus falaram com ele, ele achou que ele podia ter a poderosa primícia de catar um holocausto. Depois da obediência de um profeta, abriu um holocausto. Samuel vai até Saul e diz: Saul, tem o Senhor mais prazer em obedecer do que sacrificar? De sacrificar do bem que obedecer. Você está no sacrifício, mas sem obediência. Você está no sacrifício, mas sem obediência. É sacrificante para você estar aqui, não é? Pegar o ônibus de 8 horas. Muitos de vocês pegaram o metrô, ficaram 6 horas para vir nesse culto. Mas o que vale para você? O sacrifício ou a obediência? O que vale para você? E é por isso que agora tinha um menino. O menino agora lutando para fazer o contrário de que Saul fez. Saul, desmanzelado, não cuidava das coisas do pai, mas tinha um menino pequeno, meio ruivo, baixinho, que tinha um compromisso todos os dias de manhã: cuidar das ovelhas do seu pai. Davi, um menino esperto, que via um leão, ele rasgava o meio, o urso ele enfrentava.
mas ele morria pelas ovelhas do seu pai. Então agora dá para entender por que Deus e o coração de Davi pareciam iguais. Porque o próprio Jesus tinha o coração de Davi, e Davi de Jesus, eu vou provar. Ele, João 10, ele levanta o peito, Jesus levanta o peito e diz para os discípulos: o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então Davi, o pastor mirim, que viu um urso, ele enfrentava. Viu um leão, porque ele estava somente no anonimato da vida. Até que chegasse ele, o mesmo que agora vai rejeitar Saul, o invejoso que vai tentar matar Davi. Saul entra na casa dos irmãos de Davi. E a primeira coisa que Saul pergunta: eu vim ungir aqui um rei sobre Israel. Não é esse fortão? Não é esse musculoso? Não tampouco este daqui. Ainda não vi ele. Ele não se conta. Tem mais um? Tem mais um. Então quem é Jessé? Eu tenho um menino. Eu nem te mostrei ele, porque menino Deus não quer. Como não quer? Quando Paulo recebeu porção, ele começou a dizer: quando eu era menino, eu recebi as coisas de menino. Eu cresci na graça e no conhecimento, e agora me tornei adulto. Então Davi automaticamente ele olha e diz entender o seu chamado, porque ele era valente. E aliás de ser valente, ele cuidava da casa do Senhor. Agora vai ungir Davi rei. Davi o rei, que agora segundo tinha o coração de Deus. O coração de quem? Deus. Não ouvi direito. Deus. O coração de quem? Deus. Agora como pode um coração de Deus adulterar? Que mensagem gloriosa. Como pode alguém ter o coração de Deus e cobiçar uma mulher e ainda matar o teu marido? Quero ouvir. Não é por obras para que ninguém se glorie. Não é por obras que vocês serão salvos, para que ninguém se glorie. Então agora o rei, tomado de majestade, né, seu Davi? Betseba, você vai ter agora minha mulher, terá um filho com ela, e ainda matará Urias, até Natã chegar em sua casa e dizer: a espada do Senhor está sobre ti, porque você pecou. E a pergunta é essa: como o coração de Deus pode adulterar? Deus escolheu Davi, Deus ungiu Davi. Davi, além da unção, da escolha, ele tinha o coração de Deus. E como pode alguém agir no adultério e no homicídio num coração que jamais pecará, que é o coração de Deus? Tá difícil para você o céu nessa noite, né? A porta é estreita e apertado é o caminho. Te apresento Jesus de Nazaré nessa noite. O coração de Deus pecou. Mas como o coração de Deus pode pecar? Porque temos defeito de fábrica. O coração de Deus, ele precisa de algo para funcionar perfeitamente. E o que é? Essa foi forte, Jesus, obrigado. Agora a revelação quentinha, que coisa linda. O Senhor é maravilhoso, te amo. É simples. Porque o coração de Davi, de Deus, ele era iguais. Mas a diferença é que o coração de Deus dentro de uma carne pecadora não funciona. Então era necessário o coração de Deus, o Cristo, o verbo se fazer carne, incorruptível, não gerado por homens, mas gerado pelo Espírito Santo. Vai agora, vai agora.
Aí funcionou o coração de Deus. Estou voando nessa noite. Sinta, sinta, voa, 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 voa. E quando o coração de Deus habitou no verbo que se fez carne, aí ele nunca conheceu o pecado e o seu santo nunca conheceu a corrupção. Funcionou. O coração de Deus dentro de um corpo de carne, mas não gerado por Jessé, sim gerado pelo Espírito Santo. Jesus não pecou. E ele era o único que poderia olhar para você e dizer: está criticando teu irmão? Tira o cisco que está no teu olho. E por quê? Porque Jesus não tinha cisco no olho dele. O olho dele era limpo. Não tinha pecado. Não tinha mancha. A única coisa que Jesus tinha, a única coisa, é a ansiedade de entrar no alfaiate, preparar o terno para preparar para o casamento. Porque ele tinha vontade de casar logo a sua igreja. Tem horas que nós vemos as epístolas de João, parece que Jesus está meio cansado. Eu vejo que em Marcos 14:32, ele reúne 11 discípulos, deixa 8 para trás, levanta 3, e ele fala: vamos orar comigo porque a minha alma está angustiada até a morte. E ele leva consigo Pedro, Tiago e João, e começa a sentir dor. E automaticamente ele canta uma oração que diz assim: afaste de mim esse cálice. Ele diz que estava angustiado, apavorado até a morte. Era necessário que uma carne humana, se tivesse todos os problemas, sentimentos dessa vida terrena, era necessário que ele sentisse o que você sente. É por isso que Deus conhece todas as coisas, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Mas tem uma coisa que Deus não sabia. Pergunte o quê? Sim. Mais alto? Sim. Deus não sabia como era viver em carne, porque Deus é espírito. Então era necessário Jesus descer em carne. E ainda entender por que você chora. Olhar ainda e dizer assim: nossa, que legal, esse líquido chamado água mata a sede. Mulher, me dá de beber, eu tenho sede. Também entender quando ele começa a chorar, e os primeiros pingos de lágrima em sua face celestial tomaram de glória, e olhar e dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, eu estou chorando por causa de vós, vasos de rapina. Era necessário Jesus passar por todos esses equilíbrios emocionais, porque Jesus também sofreu, mas ele era eleito. Assim também, quando Deus, ele começa a ver a Babilônia reinando sobre Israel, ele começa e levanta um Ciro e diz: Ciro Persa, o meu eleito aqui elegi. Então Ciro Persa tira o povo da mão da Babilônia, faz um templo, o segundo templo, demora 500 anos, chamado Templo de Zorobabel. E levantando com Ciro o segundo templo, Deus prepara o terceiro templo. E o terceiro templo, as escrituras, escatologia, há muitas vezes teólogos estamos esperando esse templo, o terceiro templo, anunciar a Israel, mas o terceiro templo já foi construído. Paulo começa com toda audácia a dizer: ou não sabeis que vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo que habita dentro de vocês? Diga: eu sou o terceiro templo. 2 templos foram destruídos. O terceiro templo foi construído em Atos 2. E o Espírito desceu como um vento impetuoso, um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa com sua glória. E o que Deus está falando comigo e com você é muito lindo. Oh, Jesus, obrigado por sentir a tua presença maravilhosamente aqui. É simples. Você foi chamado. Você foi chamado para uma obra. E é triste lamentar e dizer que Jesus chamou 12, um ficou para trás. É triste em saber que Deus amou Jacó e rejeitou Esaú. É triste saber que Deus começa a tentar para o sacrifício de Abel e rejeitar o de Caim. É triste saber que quando Jesus ele pega um papelzinho, quem sabe faz uma matemática, e ele começa a dizer: ah, tem 2, um ficará no moinho e outro voltará para Cristo. Tiver 2 no campo, um fica, outro vai. É triste saber que Jesus disse que se tiver 2 no telhado, um fica, o outro sobe. É muito triste analisar essas coisas. Ela traz dor aos nossos corações e uma dúvida: será que eu vou conseguir a minha salvação?
Há uma nuvem de glória sobre esse lugar. Aleluia. Aí vinha a pergunta. Aí Jesus complica mais. O que ele faz? Ele levanta o peito, estica o peito para cima e começa a dizer: haviam 10 virgens, 5 loucas e 5 insensatas, prudentes e loucas, dentro do mesmo caminho. Mas a matemática de Jesus é interessante e também ela é muito horrenda. Porque se tinha 2, um subiu, outro subiu. E se tinha 10, 5 ficou e 5 subiu. Tudo pela metade. Já temos hoje 300 pessoas aqui. Se fosse pelos cálculos de Cristo, 150 subiria e 150 ficaria aqui na igreja, juntamente com os microfones vazios. E a preocupação é agora. Posso começar a pregar? Essa é a preocupação. A preocupação de Deus pela escolha soberana daquilo que Ele exerceu com amor. Quando Deus te chamou, você era apenas uma mulher adúltera, uma mulher cheia de maquiagem, um homem presunçoso que andava nos bares da vida e tomava uma cachaça para amenizar a sua dor. Você não tinha esperança. A sua vida era cheia de corrupção, dor e conflitos. A imagem sua era triste. Você olhava para o espelho e via que realmente os seus dias não foram de contentamento. A tua face resplandia um olhar de tristeza, porque eram noites viradas pela cocaína. Quem sabe você era um jogador de bicho, ou então na lotérica, ou então você era um masturbador, um presunçoso que saía com garotas de programa, às escondidas. Ou você, mulher, era apenas aquela mulher que amava sexo e relatava em seus documentos que todos os dias você tinha um homem diferente. Mas Jesus um dia te chamou. Esse chamado foi assim como Ele chamou Samuel. E quando Deus te chamou, houve-se uma decisão no céu, ao ponto de quando Deus chama Jeremias, Ele interroga Deus. Ele diz: Jeremias, por que você está me interrogando? Antes de você nascer eu já te conhecia. Então no milhões de espermatozoides que andou sobre ou do lado do útero da sua mãe, você saiu, conseguiu entrar as barreiras do útero. E de uma forma tremenda, a Bíblia diz que Salmo Davi diz que de uma forma horrenda ele foi criado. Então Deus moldou você. Nasceu o bebezinho mais lindinho, guti-guti da mamãe. Nasceu chorando no hospital, quem sabe nos postos, não sei onde você chegou a nascer. Mas nasceu a esperança de Deus. Uma eleição que não veio terrena, uma eleição que não veio agora, mas uma eleição que estava desde a fundação do século. Nasceu você, o bebezinho que o médico tinha que dar um tapa no bumbum para gritar. Começou a nascer, automaticamente que nasceu, os anjos já chegou no céu, pegou um livro 0, só a capa que tinha um nome. E a primeira página estava branquinha. Ele começou a escrever, ó, já primeiros gritos, primeiros berrinhos. Eu tal dia, nasceu tal dia, filho de tal. Aos 12 anos fez isso, aos 3 anos fez isso, aos 14 pensou assim, prostituiu, mentiu. E o livro das obras foi rolando, página saindo, você foi crescendo. E eu quero dizer algo que Deus mandou dizer: a cada dia que você cresce, a cada dia que você vive nessa terra, uma página do livro da vida vai rodando, vai anotando tudo que você fez hoje, tudo que você vai fazer amanhã, e tudo que os seus pensamentos e os corações almejam. Então automaticamente o livro vai rodando. Vai passando o livro, vai passando o livro, vai passando. E quando está chegando essa estatura, tem pessoas que ainda tem 2 páginas ainda para escrever, porque depois das 2 páginas vinha a contracapa. E quando vinha a contracapa, é a morte. E sela o livro das obras. Quem sabe tem pessoas aqui no nosso meio que vai morrer ainda antes do Natal. Vou comer a leitoa. Já marcamos no WhatsApp da família. Tem pessoas aqui que tem grupo de famílias no Natal. Está dizendo que vai ser uma romba festa, que o leitão, o pai, o vô já comprou, mas não sabe ainda que ainda tem um grito de justiça, que deixará e declarar para a sua alma, que diz: eu como, bebo, regalo do Natal, louco. Esta mesma noite te pedirão a tua alma. Louca! Esta
nessa noite vão pedir a tua alma. Está preparado? Aqui irá, e quem o levará? É nessa hora que vamos dar agora a atenção no nosso chamado. É nessa hora que treme o coração, que você fala: Deus, me leva de novo para o corpo. Se morrer em pecado, vai vir um homem de preto chamado Exu das trevas. Eu já vi esse demônio. Quando alguém morre no pecado, a pessoa sai do corpo e tem um homem de capa preta, como se fosse um chapéu preto, e a voz dele é estrondosa, e ele começa a dizer: vem comigo, meu ser, vamos. E aí você vai gritar: Jesus, misericórdia. Eu era o obreiro da tua casa, eu era um pastor, eu tinha canal no YouTube, eu preguei a doutrina. Aí Jesus vai olhar e falar assim: doutrina você não pregou, você pregou a doutrina do Espírito, que discerne as coisas espiritualmente. Porque a maior doutrina você esqueceu: amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É essa doutrina que eu queria implantar na minha casa, e você executou em juízo. E é por isso que a igreja está indo de cabeça para o inferno, porque estamos preocupados que a irmã pinta a unha. Mas tem muitas pessoas que estão com vestido no pé, com o coração perverso, achando que doutrinas, costumes doutrinários, que é de Deus sim, mas que Paulo levanta aos Colossenses 2 e começa a arrebentar. Quem é vocês para dizer: não toques, não proves, não use costumes humanos? Isso não tem poder contra a carne. Então não adianta ser doutrinada com o coração perverso, porque segundo o que diz a palavra, a terra é o estrado dos meus pés e o céu é o meu trono, e eu contemplo os bons e os maus. Ah, mas eu estou uma irmã, não pinto o cabelo. Eu quero que você torne o cabelo pintado, mas que você primeiro comece pelo selo do Senhor, amando o seu próximo, tendo misericórdia do teu próximo e amando a Deus. Automaticamente, quando você faz essas coisas, faz juízo e justiça, aí o Espírito Santo fala: esse cabelo é tão lindo, branquinho, porque Jesus também tem cabelo branco, olha que coisa linda, fica do jeito que Deus chamou, não muda mau costumes na igreja. Aí sim, uma mulher cheia da doutrina, cheia do Espírito e cheio de amor. E é por isso que muitos de vocês aqui dentro estão enganados. Quem está falando é Jesus. Se quiser, eu estou pronto para morrer aqui nesse altar. Ué, não apareceu o assassino ainda? Eu pensei que eu ia levar logo 40 tiros aqui em cima. Não vejo a hora, amigão. Eu sei quem me chamou, eu sei quem me elegeu, e eu sei que meus ombros estão cheios da justiça do Senhor. E é por isso que nossas mãos estão livres dos nossos pecados, e tão pouco do sangue dos inocentes que morreram por causa que essas Bíblias chegaram às nossas mãos. Mas vocês recusaram a justiça e estão recusando o juízo de Deus e o chamado do teu Espírito. A escolha soberana de Deus vai tocar ainda. Não é melhor chamar o pastor Flávio de canto e falar: eu não posso abrir culto mais, eu cobicei uma mulher? Por que pega no altar? Por que pega o microfone com mãos impuras? Deus está falando aqui. Por que vocês tocam naquilo que é santo com mãos sujas? As mãos do ladrão Acã foi decepada pelo teu roubo, quando os muros caíram e as taças de ciclos de ouro estiveram debaixo do tapete da sua própria condenação. Por que não respeitar mais o Senhor? E por que não entender que essa palavra que Paulo disse: compadecerei que eu quiser, terei misericórdia que eu bem entender? E por que Deus está falando isso? Olha o ponto que Deus chegou. Vou repetir: olha o ponto que Deus chegou.
De não falar mais assim, olha, Deus amou o mundo de tal maneira. Não, agora está regido. Compadecerei de quem eu quiser compadecer. Por quê? Porque estamos vivendo um tempo onde os homens são duros. Ouve, mas nunca chega ao arrependimento. E a tua alma está indo para a mão a pior. Salomão, com sua sabedoria, escreveu o livro dizendo: o homem enganador vai enganando e engana até si mesmo, e por covas profundas anda em laços de morte. Você está enganando, pastor Flávio, pastor Júlio. Você está enganando os obreiros, está mostrando que você é santo demais. Maravilha. Olha que lindo o seu sorriso. Olha a postura do varão. Olha a Bíblia Thompson, parece que pesa 3 quilos na sua mão. Mas seu coração cheio de perversidade, línguas de rapina, destruição de conhecimento e pensamento. E é isso que o Espírito Santo está falando. Até quando enganaremos nós mesmos? Até quando chegaremos num chamado onde Deus tem que compadecer somente de alguns? Até quando vamos viver nessa vida de engano e pecado e morte? O Espírito Santo está falando conosco nesta noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito diz: vem. E a noiva do Cordeiro, diga: venha, pois o noivo já se aprontou. Estamos chegando ao último dia. E Jesus, antes de ir embora, ele escreve uma parábola muito tenebrosa. Ele começa a dizer que o reino de Deus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o teu filho. E assim, levantando a festa, um dos seus servos por as aldeias, tribos e nações, a proclamar e anunciar que um dia haveria a festa do teu filho. Então muitos dos seus servos caminharam muito tempo, morreram apedrejados, sofreram duras tribulações por amor ao convite. Voltaram os que restaram e disseram: rei, nós fomos, avisamos que o casamento está pronto, mas nos mataram. Lembra de Estevão? Exatamente, acabaram de apedrejar ele lá na sinagoga. Lembra de Paulo, que o Senhor chamou? Lembra? Acabaram de levar. Ágabo chegou, colocou um cinto na cintura, foi levado, entregue a juramento e foi decepado. Você lembra de Filipe? Lembro. O Filipe que o Senhor mandou levar a esse casamento que está preparado, ele acabou de morrer. Lembra de André? Lembro de André. Sim, o que aconteceu com André? Também pegaram o André na hora que ele estava pregando Jesus, que ele estava denunciando do casamento do seu filho, o noivo Jesus. Colocaram uma cruz em X e agora apelidaram ele de Cruz de Santo André. Estamos vendo agora também Bartolomeu. Sim, Bartolomeu. Espedaçaram Bartolomeu com a foice. Olha o que aconteceu com os outros. Olha, a igreja está crescendo, pai, mas tem um problema aí. Antioquia, nós somos chamados de cristãos, mas agora Nero, Damasceno, está pronto para matar nossos irmãos. Tem leões famintos. Ficaram 10, 20 leões. E quando abre os leões com criancinhas, os cristãos são degolados, são comidos de leões famintos em meio à arena de Roma. Deus olha para a terra e fala: mataram tudo isso. Todos aqueles que eu mandei, mataram. Deus pensa um pouco e ele olha e fala: sobrou quantos? Sobrou uns 100 por aí. Volta de novo e tenta a última vez. Então Jesus começa a dizer isso. E a Bíblia diz que vai, último convite, e vem uma multidão, igual essa que está aqui. Uma multidão foi ao primeiro aniversário da Reage. Uma multidão, pessoas de vários estados, uma multidão sendo chamada. E foram chamados. Os canais avisaram. E quem avisou não foi os canais, foi os homens cheios do Espírito Santo, chamando para a conversão, para o aniversário que pregará a justiça, o poder e a glória de Deus. Mas lotou a igreja. E agora no meio dessa festa, no meio dessa festa tem alguém andando com a mão para trás, só observando. Se você não sabe quem é, eu vou te dar algumas características. Os seus cabelos é como a branca lã neve.
Os seus olhos são como duas lamparinas de fogo. Os seus pés é como um latão reluzente que parece que acabou de sair da fornalha. E além disso tem um anjo anotando tudo, como o anjo anotou a igreja de Filadélfia, de Esmirna. Além de ter Jesus, tem anjo anotando. Então ele está aqui nessa noite com a mão para trás, observando quem está com roupa de festa. Ao passar a igreja, aquele que tem no peito um cinto fino de ouro feito pelos anjos, que está sobre ele 7 espíritos do teu autoritário poder. Jesus, ele começa a clamar que esse rei passe, vê na festa e vê que tem alguns aqui que não está com roupa de festa. Então o anjo olha e diz: o que vamos fazer com os tais? Amarra o pé e a mão. O quê? Sim, o pé e a mão. Então o que vamos fazer com ele? Está vendo aquele calabouço? Pegue este, amarre o pé e a mão e mande para aquele calabouço. Lá haverá pranto e ranger de dente. Então Jesus, chorando, quem sabe ele conclui a parábola dizendo: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Estamos chegando nos últimos dias. Percebeu que o copo de cerveja passou? Você ficou com ressaca, vazia por dentro? Você viu que tudo isso está passando? Tem pessoas chorando lá atrás, tem outros homens chorando aqui, tem pessoas pedindo misericórdia, porque essas acreditam que ainda pode ser salvos. Mas tem pessoas aqui que nem choram mais. O coração está duro, altivo, que não consegue nem tomar um demar uma lágrima. Estamos vivendo esse tempo onde não temos mais temor a Deus, e achamos, porque abrimos culto e pregamos, somos melhores que nossos irmãos, sendo que Jesus disse que entrou 2 no templo. Aquele que se humilhou foi exaltado, o publicano e o fariseu. E aquele que se humilhou foi exaltado, e que exaltou foi humilhado. Automaticamente vemos que esse lugar é lugar de humilhação a Deus, poder de graça, autoridade do Senhor, transformação de vida, poder da tua misericórdia. Sim, Jesus, vamos terminar. Estamos chegando nos últimos dias. Eu olho para cada rostinho que aqui se encontra, que para você viver dia após dia, tem que colocar um supercílio de plástico nos teus olhos, uma boa maquiagem, para mostrar para as pessoas que você está bem.
mas dentro de você há um vazio muito alto. Eu vejo nessa noite pessoas que ainda esperam na redenção do teu espírito. Eu vejo nessa noite um mover soberano do Senhor. Eu vejo nessa noite um poder incalculável da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Está chegando aquele que um dia o anjo desceu, e quando foi refletido que eles eram apenas homens que não tinham pai, ele olhou e disse: não deixarei vos órfãos, enviarei o meu Espírito Santo Consolador, que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito Santo está na terra, pronto agora para eleger almas, levantar profetas, discípulos, uma igreja que não falha, mulheres virtuosas numa terra tão tenebrosa, uma luz que é a chance da salvação e da esperança do Evangelho de Cristo. Mulheres jovens que não se compadecem com o mundo, mas que levantaram a renovação do teu entendimento e transformaram o teu ser em um conhecimento abundante de transformação de vidas. Almas que jorram esperança, homens que têm diante da sua didática e do teu poder e do juízo, da sua autoridade e também dos seus olhos, caminhos de vida e não de morte. Estamos vivendo os últimos minutos. A igreja está indo embora, a terra está indo para o perfeito agonia do teu amor, porque amaram mais os prazeres deste mundo e executaram a justiça contra o Criador. Estamos vivendo os últimos minutos da tua existência. Você está preparado agora para morrer nessa noite? Eles estão pedindo a tua alma. O mundo já está em trevas. Olha só os sinais acontecendo em todo mundo. Máscara na cara, momento agora do tempo nessa terra, e o financeiro abalado. Estamos vivendo dias de morte e não de vida, e é por isso que Deus está chamando novamente a igreja para voltar a sonhar. Homens cheios do Espírito Santo, que não teme ao mal, que santifica, mas que dentro dos seus corações amor, pureza, justiça, autoridade de Cristo, renovação de entendimento, a autoridade e poder. Esses daí é os tais que a igreja necessita acordar. Oh, glória! Aleluia! Vamos parar de pecar, vamos. Vamos parar com esse prazer de 5 segundos, vamos? Que vai custar a tua eternidade. Vamos mostrar para esses demônios, que se Deus está bravo e que se vai compadecer de quem quiser, uma coisa é certeza: eu vou me esforçar para que Deus me veja e compadeça da minha alma. Eu sei que Ele vai me ver, eu sei que Ele vai ver o esforço, e eu vou ser compadecido e terei misericórdia do Senhor. Tem uma glória tomada esse lugar aqui. Os irmãos de fora aí, dão glória a Deus de fora. Mais alto para todo mundo aqui escutar. Mais forte para todo mundo escutar. Os irmãos que estão aí fora, levanta a mão para cima e dão glória a Deus bem forte. As irmãs, somente as mulheres virtuosas, dão glória a Deus bem forte. Os homens foram eleitos, ou aqueles que lhe venderam o Evangelho e se tornaram apóstolos, discípulos e profetas, dão glória a Deus, Agui. As mulheres, vamos! Bate palma da glória! Eita, Satanás chifrudo! Maldito! A igreja está de pé!
Churibidianda rabassora conta rabagai. Ramaduri keide kai serecanta raça. Anderemanai. Churibichou cropande sebe de yokora kedeke. Rabandarei chorobanduri kebete korobangande. Nabasso precante remanagai. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Existe um Deus no céu, muito alto, poderoso. Eu sei que vocês que aqui se encontram, pessoas que às vezes estavam desesperadas, não aguentando mais a sua própria vida. Quantos de vocês estão aqui tentando se matar? Quantos de vocês queriam ir embora de casa? Quantos de vocês perderam a esperança? Mas o Espírito que está em minha vida aqui está dizendo que ainda há esperança. E que Deus seja temível em nosso meio. E que a Ele seja a honra, a glória, o poder e a majestade. Pois é gloriador. Nesta noite, exaltamos o Deus de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó. Exaltamos o Deus de Israel, que jamais dormitará. Exaltamos o nosso próprio Deus, que nos levantou das chagas da morte e nos colocou nossos pés em rocha firme. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Então, para encerrar, a noiva de Jesus está passando dias de parto, aflição. Ela quer gerar um filho.
E por que a igreja quer gerar um filho? Ela quer gerar um filho, mas Deus não vai deixar esse filho nascer. Porque a igreja está tendo relações íntimas com o mundo. E quando o mundo transar com a igreja em uma relação íntima, nascerá um filho chamado rebeldia. E a rebeldia, ela tem um dom. Um dos filhos, uma filha da igreja, que teve relação com o mundo, nasceu a filha rebeldia, o seu nome. E da rebeldia, ela tem um dom fantástico. E o primeiro dom que ela mais exerce é a destruição. E quando ela exerce o dom da destruição, dentro do seu dom acarreta um sentimento perverso que faz muitos daqui que se encontram desistirem da eternidade. Jesus disse: o Espírito descerá, mas o mundo não pode receber. Então, Deus hoje, nessa igreja e todos os demais, porque a igreja somos nós, eu acredito que Deus hoje mete a espada na barriga da virgem, que não era para ter relações com esse mundo, faz com que ela seja nova, e que esse demônio da rebeldia caia por terra, e que a destruição caia por terra, e que hoje levanta nessa noite uma igreja forte, valente, cheia do Espírito Santo, homem de Deus, profetas, autoritários, cheios do Espírito, mulheres virtuosas, que vão demandar esse cão demônio para o inferno. Esse demônio tem que aprender que ele é esse fruto maldito, que ele não pode contra a igreja do Senhor, lavada, remida, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga: existe um Deus muito poderoso, Criador do céu e da terra, poderoso em glória. Diga: Jeová é o seu nome, santo e verdadeiro, justo e fiel, autoritário, poderoso, santo, irrepreensível, sem corrupção, maravilhoso, ancião de dias, príncipe da paz, Emanuel verdadeiro, glorioso nas alturas, poderoso em glória, santo e irrepreensível, glorioso e verdadeiro. Jeová é o teu nome. Jeová é o teu nome. Diga: Jeová é o teu nome. Ele é Deus. Ele é Deus. Diga assim: Deus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E está vestido de majestade. Diga: bendito seja o nome do Senhor. Diga assim: a partir de agora, eu vou zelar pelo meu chamado. Eu vou zelar pelo meu chamado. Vocês ainda podem ficar de pé agora. Vocês vão zelar pelo teu chamado. Nós vamos agora compadecer. Vamos pedir para Deus compadecer de Jacó. Vamos Deus compadecer apenas de Esaú também. Porque existe um Deus verdadeiro, que vocês um dia terão dar conta do que vocês estão fazendo. Esse Deus é poderoso, é glorioso, é autoritário. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus, Ele é todo poderoso e está vestido nos céus. A tua glória cobre a terra, como as águas cobrem o mar. Vocês acreditam que existe esse Deus? Acredita? Acredita? Então adora Ele. Não dá, não dá. Cante. Cante. Quem sabe louva. Vai, adore, é agora, é agora. Ele faz o que ele quer. Mais alto, vai, cante. Soberano e forte até o infinito. Ele tem poder para todas as coisas. Ganha a luta sem lutar. Vence a luta e faz cansar o inimigo. De vitória.
Vai, coral. Vai, coral. Vai. Vai mudar a tua história hoje aqui. É verdade, isso é verdade. Cante com a glória, vai. O seu braço é capaz. Diga, fala pra ele. A honra, a glória e o poder.